Muito boa noite, hoje, quarta-feira, 6/12/2023. Olha, hoje vamos conversar sobre processos de mudança, tá bom? Como de costume, vou dar para vocês aí, né, um minutinho para vocês pegarem uma água, seu café, seu papel, para a gente poder começar. Boa noite, Vans. Belezinha? Nossa, travou tudo aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos conversar direitinho. Parte difícil da vida. Tá? Hoje vamos conversar sobre partes difíceis da vida. Tá? Tudo certinho, Ed. Tudo belezinha. Tá? Ficando doido aqui, muita coisa para fazer, mas tudo certo. Vamos lá, minha gente. Né? Assumir o processo de mudança. Tá? Processos de mudança não são fáceis. Começa por aí, tá? Só que a gente precisa entender que a vida é dinâmica, tá? Então, existem momentos na vida onde a gente vai ter que... Boa noite, Alê. Onde a gente vai ter que assumir que várias coisas ou algumas coisas precisam mudar, tá? Mudar traz pra gente, na grande maioria das vezes, uma sensação profunda de desconforto, né? Porque, pela nossa natureza, tá? Isso faz parte do nosso condicionamento, né? Enquanto seres humanos, tem assuntos pra gente que a gente não mexe, tá? Né? E existem problemas na nossa educação, né? Nós não somos naturalmente educados para entender adaptação, tá? Nós somos educados para pensar em segurança, constância, imutabilidade e assim por diante, tá? Por isso que a grande maioria dos relacionamentos fracassa na vida, tá? Aí, ó, eu achei que eu não ia dar bolachada, mas vamos começar já. Bolachada no meio da orelha, tá? Exatamente por isso que a grande maioria dos relacionamentos fracassa, tá? Por quê? Tá? Eu acabei de fazer 58, né? Eu casei com 30, tá? Tem várias coisas que me interessavam ou que eu tinha muita expectativa de fazer com 30 anos de idade, tá? Com 40, experiências completamente diferentes, ainda mais depois de filhos, tá? Com 50, muda, né? Aliás, a gente muda sempre, tá? Então, a gente precisa limpar a cabeça, né? Porque a nossa estrutura de criação, ela nos pega e ela olha pra gente e diz assim, opa, os processos da vida são fixos, né? Felicidade não existe, tá? Né? Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Você vem de família pobre, você vai continuar pobre e assim por diante, tá? Por que que a gente aprende isso, né? Por que que nós somos ensinados desta maneira? Fica aí o questionamento para vocês, tá? Simplesmente porque se você vier entendendo a nossa linha de história enquanto sociedade, tá? Isso era uma realidade, né? Nós éramos movidos ou organizados em sistemas de castas,
tá? Embora não formalmente, né? Mas na nossa história de país colonizado, né? Se você não fizesse parte da nobreza, tá? Ou do clero, né? Você estava afadado a passar a sua vida toda sendo prestador de serviços, tá? Raras exceções feitas aos momentos em que os artesãos e o comércio ascende, né? E começa a se transformar em atividades que geram lucro e, portanto, geram uma transformação na estrutura da vida, mas a fundamentação educacional, ela persiste. Então você continua ouvindo sempre as mesmas coisas, né? Da mesma maneira que a gente ouve que dinheiro é sujo, né? Que dinheiro estraga a vida, né? Quem tem dinheiro é porque é ganancioso, né? Que o rico não entra no céu e assim por diante. Tá? Uma torrente ou uma enxurrada de enormes bobagens, tá? Que a gente continua repetindo, tristemente, no decorrer da vida, né? Porque a gente é acostumado a fazer desta maneira, né? Certo? Aliás, é uma grande pergunta. O que você faz no meio da live se você devia estar vendo Caravana do Papai Noel aí com as tuas filhas? Pergunta pra você, né? Direto assim, no meio do caminho. Beleza? Né? Que a live fica gravada, ela sobe, né? Entendeu? Né? Tinha que estar lá vendo o Papai Noel com as tuas filhas, porque as tuas filhas estão na época de ver Papai Noel. Tá? Então é o processo de mudança, tá? Tem algumas coisas que você como adulto não dá importância, né? Mas as crianças dão importância. Então quando você tem crianças na sua vida, você faz adaptações, né? Você tem que rir mesmo, meu filho, é isso aí mesmo, tá? Quando você tem crianças na sua vida, a gente adapta a nossa vida, né? Literalmente para poder, né? Diferente do que fizeram os nossos pais também, que os pais tinham que trabalhar, então eles não tinham tempo para ficar com os filhos, né? A gente fez, eu pelo menos fiz, opções diferentes na minha vida, né? De acompanhar os meus filhos, de acompanhar a evolução deles, né? Ainda que hoje, né, eu já tenho a filha fazendo mestrado, né? Formada e tudo, né? Mas a gente continua acompanhando. Então a nossa vida ela é passível, né? Além dela ser passível, é necessário que a gente vá fazendo as devidas adaptações na nossa vida. Abraçar o processo de mudança, tá? Só que o que acontece, né? Se você muda como um processo natural, tá? Isso tem um peso. Tá? Como eu costumo conversar aqui com vocês, né? O que deveria ser, né, natural na vida seria você passar a tua vida toda, né, entendendo que o ajuste ele é diário, tá? Certo? Todas as dificuldades da vida, todos os grandes problemas que a gente tem, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos medos, né, precisam ser conversados e a gente precisa se adaptar, né, fazer o ajuste para que a gente possa enfrentar e resolver as situações, tá? Né? Não dá muito, ou a gente não pode muito fugir disso, né? Porque é automático. Você passa pelas situações e a gente tem que resolver, tá? Né? Quando a gente não resolve pela nossa própria iniciativa, a vida vai resolver do jeito que ela entender que vai ser melhor, nem sempre é muito agradável, tá? Então, seria de bom grado ou de boa inteligência que nós, né, fôssemos os responsáveis, né, e literalmente as pessoas que vão fazer as escolhas dos ajustes da nossa vida, tá?
assim é mais confortável, assim é menos doloroso, tá? Mas nem sempre é possível, tá? Olha a brincadeira, né? O que acontece? Nós não controlamos todos os processos da vida. Ninguém controla, tá? Tira essa fantasia da tua cabeça que o cara que tem grana controla, né? O cara que tem um bom emprego controla. Tira essa. Isso é fantasia, tá? Isso é outro erro de educação que a gente tem. Tá? Que é você imaginar que as outras pessoas, por uma aparente estabilidade que você enxerga, não passam pelos mesmos processos que você na vida. Isso é doideira. Isso é sandice, maluquice da cabeça das pessoas. Tá? Cada um de acordo com a sua vida, de acordo com a sua estrutura de vida, com a sua estrutura de relacionamentos, vai passar por dificuldades, vai passar por incertezas, vai passar por rompimentos, vai passar por perdas, né? Vai ter que enfrentar a morte, né? Seja a própria, seja a morte de pessoas que você ama. Tá? Ninguém está isento disso. Né? Isso não é uma coisa que diz respeito à classe social, cor de pele, né? Estrutura cultural, né? Poderio socioeconômico, nada a ver com isso. Tá? Todos nós, né? Porque estamos na categoria de seres humanos, né? Falíveis, profundamente falíveis, né? Inseguros. Vamos passar por isso. Tá? Então o que acontece? Nós precisamos desenvolver ferramentas mentais e emocionais para poder abraçar e sustentar os processos de mudança. Tá? Vamos tentar algumas delas. Tá? A primeira delas se chama autoconfiança. Ixi. Autoconfiança é um negócio muito complicado, né? Para você pensar. Quando você lida, né, com imagens mentais, né, de cobrança familiar, de depreciação, né, de competição, tá? E é difícil você lidar com isso. O que todo mundo precisa entender? E qual é a ferramenta para você chegar na autoconfiança? Tá? Pensa na autoconfiança como uma escadinha que você vai subir, né? Aonde você precisa botar o seu nomezinho em cada degrau. Presta bem atenção nisso aí. Vou repetir para você, tá? Pensa em autoconfiança como uma escadinha que você tem que subir, tá? Igualzinho a calçada da fama, onde os caras vão lá e botam a mãozinha, né? E assina embaixo. Você precisa começar a assinar o teu nome em cada degrau, tá? Como é que você começa? Primeiro entendimento que todos nós temos que ter, tá? É que você, assim como eu, nós somos únicos. Guarda isso dentro da tua cabeça. Fecha o teu olho aí, respira fundo, tá? Não é uma brincadeira, não. Fecha o teu olho, respira fundo, ainda que você seja um irmão gêmeo idêntico, tá? Certo? Mas respira fundo e afirma para você, tá? Eu sou único. Essa é a primeira ferramenta para você poder começar a subir a escada, tá? A partir do momento que eu assumo que eu sou único, tá? Certo? Só tem um Rodrigo. Se você for começar a ler, né, a história bíblica, né? Você não acha lá que você tem 2 Pedros, tá bom? Né? Você tem um Pedro, você tem um Adão, certo? Você tem um Enoque, né? Você tem um Melquisedeque, certo? Tá? Você tem um Jetro, você tem um, tá? E
aquele um vai ter a sua história. Então você tem a sua história, tá? Para você ter a sua história, você precisa ter a capacidade, tá? E a sua própria permissão, e aí que a grande maioria das pessoas peca, né? Certo? Eu preciso ter a minha própria permissão, e você a sua, para eu questionar, né? A maneira como as coisas me foram ensinadas, tá? Eu preciso ter a capacidade e a permissão, e não a culpa. Permissão não é culpa, legal? Tá? Eu preciso ter a possibilidade de pensar diferente de como pensava o meu pai. Se o seu pai ainda é vivo, você precisa ter a permissão de pensar diferente do seu pai. Você precisa pensar diferente em tudo? Ninguém está dizendo que você precisa pensar diferente em tudo, certo? Mas eu, particularmente, não concordo com várias escolhas que meu pai fez na vida dele, tá? E procurei fazer escolhas completamente diferentes das que ele fez, tá? Eu não concordo com diversas escolhas que minha mãe fez no decorrer da vida dela, certo? E procurei fazer escolhas completamente diferentes da minha mãe, tá? Diferentes por mágoa, por raiva, não, por entender justamente que a maneira como as coisas foram feitas, tá? Não são, não foram boas, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Minha mãe tomou decisões emocionais, ou ela fez pressões, né, para que nós como filhos tomássemos determinados caminhos na vida, tá? Justamente porque ela não conseguiu na vida dela tomar determinados caminhos. Legal? Eu não tenho que concordar com isso, tá? Eu não tenho que eleger a profissão, o meu parceiro de vida, né? A mulher com quem eu casei, tá? Pelas escolhas que fariam o meu pai e a minha mãe. Tá? Eu não posso e não devo escolher uma carreira simplesmente porque ela dá dinheiro. Tá? Que a gente aprende assim, opa, vamos fazer isso aí, ensina seu filho assim. Né? Ensina ele a fazer isso porque isso dá dinheiro. Beleza. Pode ser que dê dinheiro, tá? Mas quanto de vida vai dar junto com o dinheiro? Tá? Se é que vai dar dinheiro. Quanto de felicidade, de satisfação, né? Você vai conseguir ter numa escolha que te foi imposta simplesmente porque um critério na vida, né, ele foi apontado para você. Isso dá dinheiro. Tá bom? Certo? Não funciona assim. Então, você precisa, para que você comece a subir, né? Para que você comece a se apropriar do processo de mudança, você precisa começar a subir uma escadinha onde o primeiro degrau, literalmente, é você se apropriar das suas escolhas. Quando eu faço isso, tá? Tudo tem um lado bom e um lado que pode vir a não ser bom, tá? Qual é o lado bom? Eu penso, eu decido, eu escolho. Qual é o lado que pode não ser bom dessa brincadeira? A responsabilidade, tá? Que a partir do momento que eu escolho, a partir do momento que eu decido, a partir do momento que eu digo, eu assumo a responsabilidade, tá? Se der certo, não adianta eu jogar água para fora da bacia, tá? Não adianta eu procurar um culpado. Se deu certo, legal, fui eu. Se deu errado, oh, que legal, fui eu também, tá? Por exemplo, Ed, continue esperando a sua resposta. Legal? Tá? Você tá paradinho dentro de casa ou você foi lá ver vai lá ver Papai Noel junto com as tuas filhas? Legal? Tá? São essas coisas que você precisa entender. Eu tenho que assumir a responsabilidade das minhas escolhas. Tá? Só que quando eu faço, né,
Aí vem a parte pesada da tua escolha. Tá? Quando eu faço escolhas que são diferentes das que o meu grupo faz, tá? Eu, querendo ou não, vou sofrer pressões. Tá? Certo? Por exemplo, né? Você tem uma roda de amigos e você decide que você vai parar de beber. Tá? Certo? A roda de amigos vai perguntar para você literalmente por que é que você parou de beber. Tá? Para que precisa disso? E você pode usar o argumento que você quiser. Tá? Que as pessoas vão dizer assim para você, mas não é tão radical assim. Beleza? E aí? Né? Por quê? Porque para elas a vida vale a pena quando você está bebendo. Acabou. Tá? Quando você tem gente que tudo que fala na vida, tudo que pensa na vida, tem que levar pelo viés político, tá? Né? E você não responde dentro do viés político, você vai receber crítica. Tá? Se você fizer diferente do que teu pai e a tua mãe fizeram, você vai receber críticas. Tá? É normal. É normal. Tá? Porque a gente tem aqui dentro da nossa cabecinha assim, dentro dessa maquininha aqui. Isso aí, Ed. É assim que eu gosto. Fica em Santos aí e vê o caminho da Coca-Cola. Beleza? Tá? É assim que eu gosto. Tem que ver com criança, aproveitar, bagunçar e vamos lá. Né? Retomando, dentro aqui da nossa cabecinha, legal? Tá? Eu tenho as minhas confrontações. Então, quando eu faço diferente daquilo que eu fui ensinado a fazer, ou da maneira como eu fui ensinado a pensar, eu vou bater com a cabeça direto na minha permissão. Vai doer. É? Aí em casa só viu a Coca-Cola, então aqui nem a Coca-Cola a gente não viu. É? Aqui só passa caminhão na estrada, nem na cidade não passa. Tá? Certo? Então quando eu escolho o meu caminho, tá? A minha herança emocional, a minha herança de costume, a minha herança doutrinária vai tentar bater no meio da minha cara. Vai. Né? E quando a minha herança faz isso, o que acontece? Tá? Eu tomo um tapa da minha herança e digo assim, opa, estou indo por um caminho que ninguém fez, que ninguém foi. Né? Ninguém fez esse caminho antes. Vai brotar uma insegurança. Natural. Mas vai brotar uma insegurança. Tá? Quando você começa a fazer caminhos diferentes e você começa a ter problemas, tá? Ou dificuldades, você começa, ao invés de você investir no processo da mudança, ver o que está dando errado, né? Porque tudo na vida é um aprendizado, beleza? Conhecimento, prática, repetição, tá? Certo? Se eu não conheço ainda, eu vou ter que aprender a conhecer. Aprender a conhecer, né? Tem coisas que vão dar certo e vão dar errado. Conhecendo, tem coisas que dão certo e dão errado. Legal? Tá? Não é tudo que eu decido na minha vida que a minha filha concorda comigo. Não é tudo que eu decido na vida que a minha mulher concorda comigo. Não é tudo que eu decido na vida que os meus filhos concordam comigo. Tá? E por isso a gente precisa se matar? Por isso você precisa abandonar a decisão? Não. Tá? Se eu acredito, eu tenho que fazer o esforço, abraçar o processo de mudança de uma maneira tal, né, que eu faça o maior esforço possível, né, para conseguir mostrar que deu certo, que eu consigo fazer. Tá? Isso que eu estou explicando para você não é isso aqui, ó. Tá? Fecha o olho e enfia o pé no acelerador. Não tem nada a ver com isso. Tá? Muito pelo contrário, tem a ver com você prestar mais atenção, né? E conseguir entender quais são as suas pequenas dificuldades, quais são os problemas, o que é que você não entendeu ainda, para que você comece a fazer ajustes
cada vez mais rápido. Essa é a essência da coisa. Tá? Quanto mais rápido eu entendo como eu me sinto, quanto mais rápido eu entendo que a estratégia não foi tão boa assim, mais rápido eu vou conseguir fazer o ajuste. Só que para fazer o ajuste, eu preciso manter o meu compromisso com o processo de mudança. Tá? Senão eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para trás, tá? Olho para trás e falo o quê? Opa! Né? Ainda tem aquilo que eu fazia antes lá. Se der errado aqui, eu volto para lá. Tá? Quando você fala isso para a tua cabeça, se der errado, tá? A tua cabeça esquece o se der e ela coloca assim, estampadinha assim, opa, já deu errado, vamos voltar para lá. Tá? Porque lá está a sua zona de conforto. Tá? Lá, se estava bom ou se estava ruim, você estava acostumado com o que acontecia lá. Né? Você já estava calejado, você já tinha experiência no que acontecia lá. Então voltar para lá é mais fácil. Tá? Lembra como é que eu comecei a live dizendo que os relacionamentos, né, eles acabam dando errado? Muito relacionamento não melhora e não acaba por causa disso. Né? Porque as pessoas se separam, porque elas têm uma coragem repentina, né? Eu não aguento mais, beleza? Aí ela vai vendo que não é tão simples assim se relacionar com gente que pensa diferente, aí fica indo e voltando. Tá? Por quê? Porque é mais fácil você tomar paulada da onde você conhece. É feio você ouvir isso aí. Né? Eu acharia horroroso ouvir isso. Né? Mas chama zona de conforto. Tá? Tô lá ferradão, mas isso aqui eu conheço, eu já sei como é que é. Eu já sei como é que as brigas vão evoluir. Eu já sei como é que os bate-bocas vão evoluir. Então é mais fácil eu ficar aqui, porque aqui eu já conheço. Tá? Certo? Tem um pensador excepcional que se chama Napoleão Hill, já falei muito dele aqui, tá? Que diz que a partir do momento que você abraça o processo de mudança, cara, você tem que cortar a ponte que está atrás de você. Derruba. Né? Porque literalmente você, para poder se transformar, tá? Você não pode pensar que se der errado, você vai ter para onde voltar. Nananina, não. É o contrário, você tem que fazer todo o esforço do mundo para que funcione. Tá? Legal? Eu há 3 meses atrás tava para perder a perna. Legal? E aí? E aí eu ouço o médico fala para mim, opa, vamos começar a pensar em andar o ano que vem. E eu olho e falo assim, faço o quê? Né? Mudei de casa, mudei de estado, né? Certo? Tive que adaptar a minha profissão, assumi uma faculdade, beleza, agora estou com um problema na perna, largo tudo, volto. Legal? Pego todo o esforço que foi feito, jogo na lata do lixo. Ou eu converso comigo e assumo que eu tenho que andar de novo. Qual dos dois? Legal? Assumo que eu tenho que andar de novo. Né? Não é um compromisso com a minha mulher. Não é um compromisso com os meus filhos. É um compromisso comigo. Ninguém tem nada que ver se está doendo, se não está doendo. Né? Entendeu? Não é assim que funciona. Tá? Ninguém tem que saber, literalmente, qual é a dor que você sente, qual é a dificuldade que você sente. Porque não são essas pessoas que vão vivenciar o teu resultado. Quem precisa andar? Eu. Quem precisa fazer? Eu. Quem é que tem que acordar de madrugada para ir lá e se exercitar? Eu. Tá? O dia que você fala assim, mas hoje eu não estou com vontade. Beleza, tá? São essas coisas que eu chamo de compromisso que a grande maioria das pessoas não gosta de ouvir.
Ah, mas eu não estou escolhendo? Eu estou escolhendo, tem que ser bom, tem que ser do jeitinho que eu quero. Acho que você não entendeu o que é escolher. Quando eu escolho, eu preciso entender as implicações que tem quando eu escolho. Legal? Tá? Quando eu pego um paciente que precisa perder 20, 30, 40 quilos, tá? Eu não posso dizer para ele assim, olha, vamos numa boa assim, ó. Legal? Nós vamos comprometidão de segunda a sexta, sábado e domingo você pode dar uma relaxada. Vai chegar o final do ano agora, o Natal, você dá uma relaxada, porque é festa de família, você não vai ficar sem comer. Legal? Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu tenho que olhar para a pessoa, eu tenho que conversar com ela, porque quem precisa emagrecer? Ela. Quem precisa passar pelo processo? Ela. Quando que ela precisa passar? Agora. Tá? Agora. Então ela vai lá, ela vai pro Natal? Vai. O que ela vai comer no Natal? Beleza? Tá? Vai comer franguinho com salada. Ah, mas não é a comida que eu queria comer no Natal. Beleza. Aí a pergunta é assim, beleza, você não é a comida que você queria comer no Natal, mas quantos natais mais você vai passar, né? Com 10, 20, 30, 40, 50 quilos acima do peso? É você que vai saber. Por quê? Pra mim não dói nada. Pra você que carrega o peso, legal, né? É que enche o saco. É você que escuta a graça. É você que passa mal. Não sou eu. Legal? Tá? Passei isso agora, pouquinho. Ah, então eu tenho que ir de cadeira de roda. Pô, uma delícia de andar de cadeira de roda. Não é? Entendeu? Você precisa ter alguém para te ajudar, porque você não vai conseguir subir sozinho de cadeira de roda na escada, você não vai conseguir subir sozinho na rampa, não é qualquer lugar que você vai conseguir passar na cadeira de roda. Beleza? Aí passei a fase da cadeira de roda. Aí vamos de muleta. Pô, uma delícia andar de muleta, não é? Você tem que carregar aquela jossa para tudo quanto é lado. Legal? Tá? Tem que conseguir enfiar a jossa da muleta no carro. Tem que tirar a muleta do carro. Tem que fazer compra de muleta. Quem vai passar pelas coisas é você. Do mesmo jeito como eu passo pelas coisas, sou eu que tenho que passar. E quando eu tenho que passar, não adianta eu xingar os outros. Não adianta eu ficar de mau humor com os outros. Não adianta eu colocar a culpa nos outros. Não adianta eu achar que os outros têm obrigação de me ajudar. Porque não é assim que funciona. Tá? Porque vocês não conseguem entender o princípio básico da vida. A pessoa que é disponível, a pessoa que quer te ajudar, você não precisa pedir. Ei, acorda pra vida aí. Presta atenção no que eu te falei, tá? Você, quando é disponível, você, quando sabe quem é disponível na tua vida, né? Você não precisa ficar mendigando ajuda de quem é disponível. Quem é disponível se oferece. Quem é disponível está lá presente. Quem é disponível vai lá e pergunta para você o que é que precisa. Tá? É automático. É automático. Então o processo de... Eu sei que você está prestando. Eu sei que você está. Beleza? Tá? Mas é assim mesmo. A gente tem que olhar e você tem que assumir o processo. E quando eu assumo o processo, aí que tá. Né? Dói um pouquinho mais em quem está em volta. Por quê? Porque você começa a falar não. Você começa a colocar determinados limites. Por quê? Porque quando eu converso com você, que você assume as coisas na sua vida e você precisa botar na tua cabeça que quando eu assumo a margem de erro tem que ser zero, legal? Porque precisa dar certo, aí a margem de erro fica zero. E aí não posso começar porque eu estou cansado fazer concessão. Porque eu estou irritado, concessão. Porque o dia não foi bom, concessão. Olha,
Exatamente isso, meu lindo, porque o compromisso é contigo. Né? Entendeu? Eu tô que nem você. Tô igual um doido, 4 horas da manhã, eu tô andando sozinho na rua. Né? Entendeu? A polícia... Exatamente, só eu posso me ajudar. A polícia passa do meu lado, olha pra mim e fala assim, opa, não tem medo de tomar um tiro? Eu falo pra ele, querido, eu preciso andar. Legal. Tá. É? Eu preciso andar. Quem pode me ajudar? Eu. Quem é que tem que fazer o meu trajeto? Eu. É todo dia que eu tô com vontade. Você acha que eu vou dizer isso pra vocês? É todo dia que eu acordo, beleza? Ou que eu não fui dormir ainda, que eu faço, nossa, que maravilha, que vontade enorme que eu estou de caminhar 5 quilômetros. Tem uns dias que eu acordo e eu vou rezando 5 quilômetros, que é para olhar para mim e dizer assim, opa, não tô com saco nenhum de fazer. Legal? Tá? Queria ficar na minha cama, hoje tá chovendo, né? Aqui a gente tá só com tempestade direto. Tá chovendo, né? Era mais gostoso ficar na cama. Né? E automaticamente, pela própria programação, a minha cabeça já responde, opa, vai lá, filhão, fica na cama lá. Só que a hora que você não conseguir esticar a perna, não enche meu saco. Você quer ficar na cama. Legal? Essa é a ferramenta linda que a gente começa a ter na cabeça, a hora que você assume o compromisso e abraça o processo de mudança. Você mesmo já começa a botar para você, né? Por que é que você não pode errar? E quando você consegue fazer isso, significa que você entendeu o compromisso. Você conseguiu enfiar dentro da tua cabeça o raio do compromisso. E aí a gente entende que, né? Tudo bem, a minha mulher pode se beneficiar das coisas, a minha mulher pode se beneficiar de eu ganhar mais dinheiro, meus filhos podem se beneficiar, eu posso ficar mais tranquilo, mas o compromisso de fazer as coisas, ele é meu. O primeiro beneficiário sou eu. Quando eu consigo, porque o meu desempenho foi melhor, parar de pensar em conta, né? Quando eu consigo, pelo meu próprio desempenho, né, pensar que eu posso chegar no final do ano e jogar bola, certo? Né? Entendendo isso, eu automaticamente barro o meu processo de boicote. Essa é talvez a melhor ferramenta da vida. Né? Você se apropriar da responsabilidade da mudança. É bem essa resposta que você deu. Só eu posso me ajudar. Só eu. Tá? A condição ela é minha. Quem tem que viver com a condição sou eu. Legal? Porque daqui a pouco eu posso dizer assim, porra, né? E aí eu vou para o segundo degrau. Qual é o segundo degrau? Cada vez que eu consolido uma melhora, tá? Essa é a parte mais linda do mundo. Consolidei a melhora. Não dá para dizer para mim que dei sorte. Opa, tá? Não dá para dizer assim, opa, foi mais ou menos. Não, porque eu consolidei a melhora. Eu sei qual foi o esforço para fazer. Eu sei qual foi a dificuldade para fazer. É? Muitas vezes a gente tem que lembrar, e eu sou capaz de lembrar do que eu tenho que abrir mão para poder fazer. Aí eu olho e falo, opa, abri mão, né? Mas deu certo, funciona, e agora eu estou um passo na frente. Agora está mais tranquilo. Agora eu consigo fazer com mais serenidade. Agora eu tenho, né? E aí o teu emocional vem junto. Que aí você consegue olhar e conversar com você mesmo que deu certo. Tá? O deu certo por si só precisa de um registro. Tá? Talvez essa seja a parte mais importante da live de hoje. Chama registro. Nós somos ensinados a banalizar processos. Principalmente depois que a gente passa por eles, a gente está acostumado a banalizar processos. Isso é um péssimo hábito. Tá? Então eu preciso começar a ter um registro. Registro é físico, viu, criançada? Tá? Uma coisa é eu ter as coisas no meu
plano mental aqui. Beleza? Tá? A evolução do meu plano mental é eu transformar isso para o mundo físico. Legal? Eu sento comigo, né? E eu vou escrever o meu processo de mudança. Como foi o meu processo de mudança? O que eu fiz até agora? Como é que eu fiz até agora? O que deu certo? O que eu já sinto que pode melhorar muito? E por último, eu vou colocar as eventuais dificuldades que eu tenho. Porque quando você já começou a caminhar e você começou a consolidar, né, o teu cérebro está naquela brincadeira de: opa, será que funciona mesmo? Será que eu consigo? Será que isso aqui eu vou manter? Tá? Porque nós somos acostumados a ser questionados, lembra disso aí? Tá? E quanto mais você questiona, né, mais dúvida você coloca. Tá? Eu, por exemplo, como professor, né, eu digo que aluno responde as coisas dependendo do tom de voz que você faz a pergunta. Então a gente está lá dando aula de anatomia ou de fisiologia, tá? Você pergunta um conceito, aí você pergunta assim, né, algo que você tem certeza que a turma sabe, né? Aí você pergunta para eles assim: opa, o que é tal coisa? Aí as pessoas respondem assim: pumba, porque elas sabem. Mas aí você, né, faz o que a tua cabeça faz. Né? A gente vai lá e pergunta assim: tem certeza? Vocês realmente têm certeza do que vocês estão respondendo? Eu garanto para vocês que 70% abre o olhinho assim, legal? Surge a nuvenzinha da dúvida, tá? Muda o olhar, muda a certeza, a inconstância vem e toma conta, né? Aí você reforça assim: opa, rápido! Opa, tem certeza? Vocês têm certeza ou não tem? Aí piora mais ainda. Aí mais 20% pulam fora do processo. Tá? E só aquela pessoa que realmente consolidou o processo de mudança, consolidou o processo de aprendizado, ela vai olhar para você e ela vai bancar. Pumba! É isso aí. Tenho certeza. Porque é a maneira como nós fomos educados, a maneira como nós fomos estruturados. Né? Tanto que a gente, para dizer que tem certeza, você comete aquele erro clássico de português, dizer assim: eu tenho certeza absoluta. Né? Se você tem certeza, ela já é absoluta. Né? Então, ou você tem certeza ou você não tem. Tá? Então, se você pensa que parece uma brincadeira linguística, não é. O nosso reforço para que a gente consiga dizer que está certo, eu preciso cometer uma gafe de português e dizer assim: não, eu tenho certeza absoluta. Aí que tá. Por quê? Porque nós fomos criados para ser fracos. Nós fomos criados para ser falíveis. Tá? Se você é mais religioso, você foi criado para ser pecador. Olha que sacanagem. Tá? Então, tudo que você fizer na sua vida tem uma pontinha de pecado, você não vai melhorar, você não vai ser melhor, você não vai ser perfeito. Ah, isso está lá. Tristemente está na fundação do teu cérebro. Tá? Quem precisa refazer a fundação é você. Você que precisa ir lá e dizer assim: opa, não é assim que funciona não. Eu posso errar. Olha lá. Errar faz parte da vida. Tá? Mas quando eu erro, eu não erro porque eu sou pecador. Porque a intenção não é errar. A intenção é acertar. E eu preciso me ensinar a repetir isso para mim. Né? O meu esforço é para que as coisas deem certo. O meu esforço é para acertar. O meu esforço é para aprender. O meu esforço é para consolidar. Por isso que eu
abri a live falando para vocês de ajuste. Quando eu entendo que, opa, isso aqui escapou, isso aqui eu não consegui fazer. Por que é que eu não consegui fazer? Tá? De novo, volto para vocês no meu exemplo. Legal? Tá? Metade do ano, aqui ó, tem umas coisas muito doidas, né? Metade do ano aqui, a gente tá no mesmo horário do Paraguai, né? Que é o horário de Brasília. E metade do ano aqui, a gente tá uma hora antes. Tá? Que o horário do Mato Grosso do Sul é uma hora antes do horário de Brasília. Né? Então eu passei um bom tempo, né? Adaptando na minha cabeça o horário para saber onde eu tô e que horas eu vou ter o próximo compromisso. Né? E muitas vezes eu me pego, né, dizendo para mim que não dá tempo de fazer porque eu tô no horário errado. Tá? A gente precisa de permissão para consolidar o que a gente disse. Eu preciso de permissão para dizer para mim que eu sei fazer. Eu preciso da minha permissão. E aí eu preciso da minha confirmação no mundo físico. Tá? Eu preciso dar isso de presente para mim. Para que eu possa evoluir no meu processo de mudança. Tá? Legal. Agora eu estou andando. Estou andando bem? Não, estou mancando. Tá? Qual é o próximo passo? Opa, preciso melhorar eu preciso aumentar a quantidade de carga física que eu faço, preciso aumentar a quantidade de peso, né? Eu preciso melhorar a minha passada. Estou reaprendendo a andar. Beleza? Tá? Preciso de um compromisso para isso aí. Senão eu olho para mim e digo assim, opa, mas eu só tenho que fazer a caminhada. Não, eu não tenho só que fazer a caminhada. Tá? Eu preciso fazer a caminhada e conseguir pisar direito para eu parar de ter dor. Eu vou ficar feliz a hora que eu parar de ter dor. Olha só. Tá? Mas enquanto eu estou mudando a minha passada, certo? Eu vou ter dor do mesmo jeito, mas eu já tenho dor. Opa! Tá? Eu já tenho dor. Então o que vai mudar para mim, né? Pisar torto ou pisar reto? Pisar reto é a certeza de que daqui a pouco eu não vou ter mais dor. Então essa é a motivação que eu tenho para fazer o ajuste. Você precisa encontrar a motivação para fazer o ajuste. Tá? E agora vem a segunda bolachada do dia do processo de mudança. Tá? O que é mais comum? É triste, né? Conversei até agora com vocês do que é bom para a gente fazer. Tá? É todo mundo que consegue fazer? Não. Por que a maioria não consegue fazer? E a maioria, por que não? Porque a maioria literalmente não consegue apagar da cabeça, não consegue dar o passo de se dar a permissão para pensar diferente do que as pessoas pensam. Tá? Então, para essas pessoas tem uma outra solução. Qual é a outra solução? Tá? O meu objetivo não pode ser voltado para mim, porque para mim eu não consigo, eu sou fraco, a minha família não acredita, lelele, tá? Então eu preciso botar o compromisso, não é? Em cima da cabeça das pessoas que eu amo. Tá? Se eu for fazer para mim, eu não vou fazer. Mas se eu for fazer para minha mulher, para os meus filhos, eu vou fazer. Tá? Não é o ideal? Eu, particularmente, com mais de 30 anos de consultório, né? Entendeu? Digo para você que não é o ideal. Não é. Mas, né? Para quem não consegue se adaptar ou abraçar o processo de mudança, para começar, literalmente, arruma um motivo secundário. Tá? Arruma alguém que não é você. Qual é o grande problema de fazer isso aí? Tá? Você tem que garantir
que as pessoas por quem ou para quem você está fazendo, não é, vão te dar o feedback da melhora. Consegue entender isso? Porque eu acabei de dizer para vocês o que acontece. Né? Eu estou fazendo para mim, beleza? O compromisso é meu comigo. Quem tem que dar o feedback para mim, quem tem que consolidar a melhora, trazê-la para o plano físico, escrever a minha melhora, ver onde eu posso melhorar, vendo qual é a dificuldade que eu ainda estou tendo, sou eu me dando feedback. Quando eu transfiro a responsabilidade, né, o alvo do que eu estou fazendo para outra pessoa, tá? Eu só vou consolidar o processo se a outra pessoa disser para mim que melhorou. Se a outra pessoa responder para mim o que é que está melhor e que eu consigo fazer. Olha que agora deu uma complicada, né? Eu não queria fazer isso com vocês hoje, tá? Mas é assim que funciona. É? Por isso que a gente diz que você tem que assumir o processo. Não consigo. Acho que eu não dou conta. Tá bom, então eu vou fazer. Se você for fazer isso, a gente faz terapeuticamente. Conversa com a pessoa. Por você vai fazer? Tá? Eu tô conseguindo fazer o meu controle de diabetes. Beleza? Tá? Sendo que uma parte da semana eu tenho que comer na rua. Beleza? Eu podia comer qualquer coisa. Sou eu, tô sozinho. Tô sozinho, cara. Não tenho ninguém do meu lado pra dar palpite no meu prato naquilo que eu vou comer. E olha, posso dizer pra você, o Paraguai tem uma comida bem ruim. Mas tem alguns restaurantes que têm a comida do jeito que eu gostaria de comer todo dia. Tem uns caras que tem purê de batata quase todo dia. Opa! Legal? Tá? Tem arroz, tem macarrão, tem... Beleza? E eu sou eu que tenho que sentar lá e tenho que comer salada. Por quê? Porque se eu começo comendo salada e depois eu como carne, beleza? A minha diabetes fica nos 80, ela não sobe. Eu não tenho pico, eu não tenho alteração. Eu não tenho descontrole. Eu não preciso me entupir de remédio. Hã? Então não adianta eu olhar para alguém e dizer assim, eu vou fazer por causa da minha mulher. Porque a minha mulher não precisa fazer. Minha mulher não precisa fazer dieta. Legal? E esse tipo de associação, muitas vezes as pessoas não fazem. Por quê? Porque você vai pensando, você coloca o teu alvo na outra pessoa, e eu estou tentando te ensinar para você fazer isso com cuidado. Tá? Porque senão você joga o teu relacionamento pela janela. Por quê? Porque você vai cumprir, você está lidando com o sonho ou com a expectativa que uma outra pessoa tem. Tá? Você não está conseguindo lidar com a sua, você jogou a responsabilidade na outra pessoa. E aí que a maioria de quem faz aquilo que eu faço, beleza? Que dá aula assim, que conversa assim com as pessoas, muda a conversa e só fala de grana, só fala de dinheiro. E aí todo mundo fala assim, você tem que ganhar mais de 30 mil por mês. Você tem que dar um anel de diamante para tua mulher. Você tem que, né? E aí você começa a olhar e dizer assim, porra, né? Anel de diamante, tô brigando para pagar a conta, vou botar como meta anel de diamante, você nem começa. Você nem começa. Tá? Então, quando você vai colocar o teu objetivo, né? Por que é que você está mudando em cima das outras pessoas? Você precisa conseguir ver que as outras pessoas vão ter que prestar atenção no teu processo de melhora. Porque se isso não acontecer, você vai ter que passar a mão no telefone e vai ter que marcar uma consulta comigo para você entender outro processo. Porque é assim que eu vejo muita gente quebrar a cara. O cara sai lá, tá ganhando 1, 2 contos, beleza? Aí ele vai ganhar 5, beleza? Aí ele consegue ganhar 5, ele fica feliz da vida. Mas a expectativa dele ganhar 5 não era para ele, era para a mulher dele, era para a família dele. Aí ele, quando ele ganhava 2, ele gastava 3. Agora que ele ganha 5, ele gasta 10. Aí ele começa bem, daqui a pouco ele está afundado de novo. Por quê? Porque a outra parte não está entendendo da onde veio o processo de mudança
e para que ele era. A outra parte está só vendo o benefício. Legal? Ah, você vai dizer, ah, não estou entendendo isso aí. Tem um dito popular que é muito fácil para você lembrar disso aí. Né? Que dizia assim, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu caio, não é? Entendeu? Certo? Então vai lá e presta atenção, porque muitas vezes você está melhorando a condição, mas você continua vivendo com a insatisfação. Você continua vivendo com a cobrança. Né? Porque você está lidando com a expectativa das outras pessoas. E para a expectativa das outras pessoas, quem tem que fazer o processo de mudança são elas. Você tem que colocar a tua meta de mudança. Deu para entender? Você precisa colocar para você qual é a tua meta de mudança. Para a hora que a mudança começar a acontecer e ela evoluir, você conseguir escrever no papel lá. Tá? Eu, por exemplo, botei a minha expectativa, embora eu brincasse com a minha filha, eu vou jogar bola no final do ano, eu vou jogar bola no final do ano, eu vou jogar bola no final do ano, beleza? Eu botei para mim a minha expectativa, né, de estar andando sem muletas em janeiro de 2024. Legal? Quando deu dia 25 de novembro, que eu parei de andar de muletas e comecei a andar com as minhas perninhas, beleza? Tá? A primeira coisa que eu fiz foi consolidar o meu processo de mudança para mim. Foi lá e dizer assim, opa, hoje nós precisamos conversar, Digão. Tá? Por quê? Porque a tua expectativa estava lá 40 dias para frente e ela está hoje. Tem que abençoar mesmo, meu filho. Que a gente, quando se compromete com a gente, você tem que olhar para você e a gente precisa aprender a fazer isso, olha aí, tá? Parece brincadeira, né? Mas quando a gente ensina isso e as pessoas conseguem fazer, é emocionante você. Que a pessoa muda a visão dela de vida, né? Você olhar e dizer assim, porra, né? Abracei, né? Passei pelo processo, oba, agora hoje é o dia de eu me dar o meu feedback. Eu, por exemplo, me dou feedback todo dia primeiro, que é o dia do meu aniversário, todo dia primeiro do mês eu dou meu feedback. Beleza? Cheguei no dia do meu aniversário feliz da vida comigo. Tô andando, legal? Agora eu posso botar uma expectativa aí. Legal? Já consigo empurrar a bola até o final do ano. Né? Até fevereiro, até o final de fevereiro, eu quero estar jogando bola. Né? Até o dia 1º de fevereiro, eu quero estar com o meu consultório de casa consolidado. Tá? Compromisso. Quando eu faço isso, né? E quem tem que me dar um feedback é uma outra pessoa, a outra pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim, opa, tá bom demais. Olha, parou de andar sem muleta, tá bom demais. Né? Se melhorar isso aí, estraga, já tá bom. Daí você acomoda, fala, opa, né? Tá bom demais. E aí eu preciso começar a conversar comigo, né? Você precisa conversar com você, para dizer assim, agora o que eu preciso? Né? E qual é o grande segredo dessa brincadeira aqui? Vou dar de presente para vocês o grande segredo dessa brincadeira aqui. Tá? O grande segredo dessa brincadeira é um curso que custa mais ou menos uns 10 ou 12 mil reais. Para a gente ensinar isso aí para as pessoas. Tá? E eu vou dar para vocês hoje, porque eu gosto muito de vocês, então vamos nessa brincadeira aí. Tá? O grande segredo de fazer isso chama micrometa. Micrometa. Tá? Por quê? Porque a gente está acostumado a dizer assim, a minha vida só vai melhorar quando mudar, quando eu comprar, legal? Uma casa de 5 quartos para mim e botar um Mercedes na garagem. Isso aí se chama macrometa. Legal? Não sei nem quando ela vai acontecer, porque eu nem botei a macrometa na minha vida. Mas o que funciona mais? Micrometa. Tá? É assim que a gente conserta aluno, por exemplo. Entendeu? Tá? Quando você tirou? Tirei 4. Beleza? Tá? Quando você precisava tirar 10, mas você não tirou 10. Tá? Aí o cara começa. Não, você não tira 10, você não tira 10. Aí você tem que ser realista e dizer assim para ele, você não vai tirar 10.
Legal? Qual é a tua meta agora? Tua meta agora é tirar 6. 6. Ah, mas se eu tirar 6, eu vou para exame. Mas a tua meta, aquilo que você é capaz de fazer, é 4. Se você melhorar para 6, quando chegar no exame, você se programa para tirar 8. Aí você arrebenta no exame, consegue fazer tudo que você quer. Aí a pessoa olha para você, isso é mais realista, mais realista. Beleza. Tá? Não é? Quando a gente faz alguém que vai fazer trabalho físico, a gente começa assim. Quanto tempo você vai se dedicar por dia? 20 minutos. 20 minutos, beleza. Tá? Eu tenho um paciente meu que literalmente tem que tocar o despertador lá, você tem que dizer para ele, opa, chegou no teu horário aí, 20 minutos, 20 minutos. Beleza? Tá? Mas quando é que você vai mudar? Então você vai fazer 20 minutos daqui a um mês. Exatamente. Um passo de cada vez. Só que esse passo, ele só funciona se você consolidar. Tá? Se você não consolidar mentalmente, não escrever para você o processo, não ler aquilo que você escreveu, tá? Parece brincadeira dizer isso aí, né? Mas no processo neurológico faz toda a diferença do mundo. Você escrever para você, você lê aquilo que você escreveu, tá? Eu normalmente recomendo para os meus pacientes que eles leiam, né? Uma semana, 10 dias, para você olhar e dizer assim, opa, eu fiz isso aqui mesmo. Opa, eu fiz isso aqui mesmo. Ou eu fiz isso aqui mesmo. Né? Porque aí você se acostuma a cumprir os seus pequenos compromissos com você. Né? E quando você já está acostumado, né? Vou dar mais um passo de presente para vocês hoje. Normalmente quando a gente faz isso e a pessoa aprende a fazer micrometa, tá? Então ela consegue cumprir, né? Quando ela cumpriu meia dúzia aí, 5, 10 metas, eu sento com ela e pergunto assim, beleza, agora explica pra mim, né? Dessas 5, 10 metas, o que é que você... ainda bem que você me tira na sua cabeça, eu fico muito feliz porque eu te amo, não é? É bem assim mesmo, tem que conversar mesmo, cobrar, não tem jeito. Não é? Uma das coisas que eu mais faço em prática clínica é olhar para o cara depois de um tempo e olhar para ele e dizer assim, beleza, você fez. Agora conta para mim, desde lá do teu primeiro passo, se você tivesse na tua condição hoje, o que você teria melhorado no teu primeiro passo? O que você teria melhorado no teu segundo passo? O que você teria... E aí o cara olha, ele vira um crítico sem peso. Ele olha e fala assim, opa, né? Por exemplo, o teu exemplo é sensacional ali, né? A maioria das pessoas fala isso, eu tenho preguiça, eu canso, né? A hora que estava cansado eu diminuía o ritmo, né? Aí a pessoa olha e fala assim, opa, né? Se eu lá do começo tivesse mantido o ritmo, eu teria melhorado mais rápido. Aí você fala assim, opa, então isso já é uma coisa para você já implementar hoje, daqui para frente. Já escreve isso para você, por quê? Porque esse é um compromisso que você é capaz de cumprir. Por quê? Porque você foi capaz de expressar isso. Tá? Porque você é capaz de dizer aquilo que você tem ou teria já capacidade de estar fazendo. Isso muda completamente o processo. Tá? Certo, minha gente? Tá bom? Conversamos bastante hoje, né? Não são conceitos simples, né? Eu dificilmente sugiro que as pessoas vejam a live de novo, mas depois vale a pena vocês darem uma revisada, né? Para entender que são passos muito simples, onde você consegue realmente abraçar o processo de mudança. Belezinha, gente? Beijoca para vocês. Na sexta-feira volto, né? Infelizmente ou felizmente para quem quer estudar e para quem quer aprender, né? Na sexta-feira eu volto lá no Rodrigo Campos Pereira Oficial, falando da legislação oficial do SUS, tá? Como é legislação, eu tenho que
me basear na legislação e explicar a legislação, beleza? É mais complexo, mais chatinho, né? Mas vale a pena para entender como foi a evolução do SUS, tá bom? Beijoca para vocês, obrigado Ale, beijoca, boa noite, né? Esperando você aí para a gente poder jogar bola. Beijoquinha, querido, até mais. Gente, boa noite, obrigado pela audiência.